Diz assim a palavra santa do Senhor: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, aquela mulher ficou sã, ficou curada. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Pode se sentar, querido. Que bom estar com vocês aqui nesta noite, mais uma vez. Há muito tempo que não estamos aqui, né, pastor Gleidson? Uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela confiança de ter nos convidado para estar na noite de Santa Ceia com você, a sua família, pastor. O senhor sabe da nossa admiração pelo senhor, pela sua família, pelo conselho da igreja, pelos pastores dessa casa, os pastores, pastor Cirano, outros pastores que nós temos aqui também, presbíteros, irmãos. Reencontrei aqui um grande amigo, o missionário Alessandro também. Deus abençoe sua vida. É um missionário lá com as tribos dos Parecis lá, né? E está aqui em Cuiabá fazendo tratamento com a esposa. É uma honra estar vendo todos vocês. Se a gente ficar falando, Paulo, de todo mundo, a gente vai se esquecendo os nomes e é complicado. Então, Deus abençoe todos vocês, uma honra. Pastor Júlio, né? Deus abençoe sua vida. O querido Daniel. Gente, eu vou acabar esquecendo. Então, Fábio, melhor deixar por atacado do que por varejo esse cumprimento a todos. Uma honra muito grande. Eu, minha esposa, Graciela, juntamente com minhas 3 filhas. Está vindo a 4ª filha, gente. Ainda tem a sogra que mora comigo. Eu vou morar perto da casa da minha mãe. E elas arrumaram mais uns cachorrinhos, gato fêmea ainda. Então, quer dizer, você já viu como que eu estou, né, Rubinho? Cercado por todo lado, né? Então, é bênção de Deus. Que honra estar com vocês, uma maravilha. Quero deixar esse abraço aí de toda a minha família. A gente está aqui, conforme o pastor Gleidson falou. Estaremos aqui, nesse ano, aqui em Cuiabá, fazendo o planejamento aí do nosso ministério. Encerrou um ciclo do meu ministério. Eu, pastor Gleidson, a gente de vez em quando sai para tomar um café à tarde, a gente fica horas e horas conversando. E aí você encerrou um ciclo. Eu entendi que era o tempo de Deus. A igreja estava no auge, a gente estava chegando a 300 membros, mas eu entendi que já não era mais o meu tempo. Deixei a liderança lá, a própria liderança, o próprio conselho, trabalhando na igreja, e a igreja está continuando igual, da mesma forma, na nossa ausência, na nossa presença, né? E a gente decidiu encarar um novo desafio diante do Senhor, que Deus já tem apontado a direção. Eu só estou orando possa confirmar. Mas esse ano aqui nós vamos estar em Cuiabá, e vai ser bênção, minha terra natal. Saudade do calor, né? Nascido e criado em Cuiabá, a gente saiu só para ir para o seminário, não tinha saído de Cuiabá para mais nada. E então estamos aqui novamente para poder estar no direcionamento de Deus. O Senhor falou que falaria comigo nesse lugar, e eu creio. E também para mim é uma honra estar com vocês aqui nessa noite, e eu quero falar com vocês sobre a fé que transforma histórias. Transforma histórias. Melhor esse? Obrigado. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Tá bom? Ok? A fé que transforma histórias. A fé que muda histórias. Melhor, fica mais curto, né? A fé que muda histórias. Quem é que crê que a fé muda histórias? Quem crê? Nós somos retrato vivo disso, né? A nossa fé nos salvou, né? Talvez muitos de nós nem vivos estaríamos se não fosse a nossa fé em Cristo Jesus. Pela graça, por meio da... Esse é melhor? Trocou a bateria, né? Bênção, aleluia. Amados, deixa eu falar para vocês um pouco. Eu quero enfatizar o versículo que dizia assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar. E essa frase, porque dizia consigo mesmo, traz a ideia de uma repetição. Ela repetia para ela a todo momento: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E essa repetição era como se fosse uma meditação, onde ela estava ali recontando essa história para ela. E contar histórias é uma habilidade que todo ser humano tem, e a história que mais tem força e mais tem poder na nossa vida é a história que nós contamos para nós mesmos. Então você, nesse exato momento, deve estar contando uma história para você. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, que há muitas vozes que existem nesse mundo, mas a voz mais poderosa é aquela que está dentro de você. Faça o teste.
vai ler o livro e você vai observar que tem uma voz falando bem no seu ouvido o que você está lendo ali. Já percebeu isso? Então são as vozes que falam com a gente, são as histórias que nós contamos para nós mesmos, é que vai edificar a fé ou vai destruir a fé, é que vai fazer com que essa fé, ela seja uma fé transformadora, ou simplesmente uma fé que não tem efeito algum, porque é pela história que nós contamos para nós mesmos, e a história de fé, que nós aprendemos a contar para nós mesmos, é que tem o poder de gerar a transformação que nós precisamos. Bom, todas as vozes que existem nesse mundo, vozes que muitas vezes vêm para nos oprimir, quantas vozes de sistemas opressores que foram lançados e que são cada dia mais propagados no mundo, e são vozes que vêm falando da nossa mente, no nosso consciente, e conforme for as vozes, ela pode edificar ou destruir sua fé. Quem está entendendo? Conforme a voz, há uma edificação ou uma destruição da fé. A gente vai acertando aí, pode mexer aí no microfone, nós vamos acertar. Sabe, queridos, quando Deus fez uma aliança com Noé, Ele deu uma ordem para Noé: espalhe-se sobre a terra, e povoe a terra, se multiplique sobre a terra. E então Noé está preparado para poder viver esse sistema que Deus está instituindo, o sistema patriarcal. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos terra, propriedade privada, cada pai de família tem um lugar para morar, para colocar e se estabelecer com seus filhos e com a sua família. Então o desejo de Deus é essa cultura de qualidade de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: onde você tem mais qualidade, na cidade ou no campo? Você tem dúvida ainda? É lógico que é no campo, a qualidade de vida é muito melhor. O desejo de Deus não era que os homens construíssem cidades, porque para se construir cidades, Deus sabia que precisava se estabelecer sistemas, onde poucos dominavam e muitos obedeciam. E se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que quando Deus disse que o homem teria o direito de dominar sobre todas as coisas, Ele não incluiu o ser humano não nasceu para ser dominado, o ser humano não nasceu para ser domesticado. O ser humano nasceu com autoridade para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sejam selvagens ou domésticos, e até mesmo sobre toda a erva do campo, sobre toda a plantação que existe. O ser humano ganhou de Deus essa autoridade através do sopro do fôlego de vida nas suas narinas, que deu a ele o poder da consciência. Ou seja, nós somos os únicos seres na terra que pensam e sabem que pensam, porque o animal pensa por raciocínio, você pensa diferente, você tem, não apenas, ou melhor, o animal pensa por uma forma de intuição, você pensa por raciocínio. Então você escreve livro, você lê livro, a gente estuda sobre nós. Você não vê cachorro dando aula para cachorro, você não vai ver gato dando aula para gato, porque eles não possuem a mesma consciência que nós temos, e essa consciência é a semelhança que nós temos de Deus, de dominar sobre todas as coisas e não sermos dominados. O ser humano domesticado vive debaixo de um sistema onde ele decidiu viver como escravo, mas não escravo no sentido saudável. Na verdade, essa decisão é mais impositiva do que uma escolha dele mesmo. E na vida existem muitas coisas que são geradas para fazer com que você deixe de viver o propósito de Deus, para que você viva uma opressão. E quem sabe eu esteja falando exatamente para pessoas que estão debaixo desses sistemas, onde você tem que começar a pensar igual a alguém, você tem que começar a falar igual a alguém, você tem que pregar igual a alguém. E isso é bom quando você está pregando, ensinando algo que realmente é a palavra de Deus, mas é péssimo quando esses sistemas opressivos, eles vêm exatamente contra a palavra de Deus. Entenda, eu quero aprofundar um pouco mais com você, para você entender que eu estou falando da sua vida, para você perceber que eu não estou falando algo aleatório, não, eu estou falando a respeito de você. Esses sistemas têm colocado você dentro de uma caixinha, onde você tem que todos os meses pagar sua conta de energia, você tem que pagar sua conta de água, e ai de você se você não pagar, porque se você não viver debaixo desse sistema, você não consegue, na verdade, ter o que você precisa de necessário para sobreviver nesse mundo. Então, nesse sistema de cidade, um homem que decidiu, no capítulo 10 de Gênesis, reunir o povo, porque quando Deus decidiu espalhar o povo, Deus deu um sinal para eles, e o sinal era um arco. E esse arco é um arco que ele chamou de arco da aliança. Ele disse: todas as vezes que eu ficar bravo com vocês, eu vou me lembrar desse arco, eu não vou destruir vocês. Então se espalhem, povoem a terra, se multipliquem sobre a terra. Mas teve um homem chamado Nimrod que teve uma ideia diferente.
Eu vou levantar um outro marco. Esse marco não será o arco, vai ser uma torre, e eu vou reunir todas as pessoas debaixo do meu poder, debaixo do meu domínio. Eles viverão num governo único, onde eu serei o governador e eles serão oprimidos. E esse homem é um homem que tinha um projeto tão maligno que Deus decidiu descer do céu para espalhar o povo sobre os continentes e para que eles pudessem falar línguas diferentes, porque senão ele teria conseguido criar um governo único, onde ele mandava e os outros obedeciam. E lógico que a história de Nimrod é uma história terrível, que tem se espalhado até nos dias de hoje. Sistemas opressores. Mas os sistemas opressores que nós vemos não são apenas formados por governos, por formas de governos, por sistemas governamentais, não. Sistemas opressores também são formados por pessoas que nós convivemos ao redor delas, pessoas que nos julgam, pessoas que nos condenam. Nós pastores somos dos mais criticados nessa geração, ou nessa lista. Com certeza, acredito que até os mais criticados depois dos políticos. Eles com razão, nós nem tanto. Quem pode dizer amém aí para poder ajudar a gente aqui? Onde as pessoas dizem para você: se você não for assim, você não é de Deus. Se você não for assado, você não é de Deus. Se você não for cozido, você não é de Deus. Ou você reza essa cartilha, ou Deus não está com você. Quem acha que Deus tem religião? Então nós vemos esses sistemas opressores, onde as pessoas dizem assim: você é bênção, você não é bênção. Você pode, você não pode. Tocar em Jesus é um privilégio que ele pode, ela não pode. Onde nós somos completamente atacados por vozes, diferentes vozes, que não é a voz do Cristo, que nos amou, que se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Deus Pai. Quem crê nisso? Vozes que vêm para poder te oprimir, para dizer para você o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, o que você tem direito, o que você não tem direito. São vozes que muitas vezes têm a função única de te paralisar, para que você não viva o seu propósito. Então você começa a viver pela opinião alheia, o que as pessoas acham. É a quantidade de curtida que você recebe no Instagram, é a quantidade de curtida que você recebe no Facebook, que vai determinar se você é uma pessoa aceita ou não. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que aceitos fomos por Deus. Não depende da opinião dos outros, não depende do que as pessoas acham ao seu respeito, depende daquilo que o Deus Todo-Poderoso pensa ao seu respeito, e Ele decidiu na eternidade que Ele te salvaria, e pouco importa a opinião dos outros, Ele decidiu te amar. E eu quero dizer para você, nem foi você que amou Ele primeiro, foi Ele que te amou primeiro, e foi Ele que te escolheu. E eu sei que eu estou falando para pessoas que são amadas do Pai e que são escolhidas. Eu tenho razão aqui nessa noite? Eu tenho razão? Diga: eu sou amado do meu Deus. Oh, aleluia. Você pode fazer melhor? Diga: eu sou amado. Fala assim: não importa o que vão pensar de mim. Aí você ficou preocupado, você não quis falar, né? Você ficou preocupado com os likes, né? Com as curtidas que você vai receber. Pouco interessa. Pouco importa. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. É a palavra que Ele tem liberado para os nossos corações nesses dias. Eu que sei. Essas vozes opressoras que eu disse para você, que vêm através de sistemas de governo, ou que vêm muitas vezes por modelos, padrões mentais formados pela sociedade ou pela cultura que nós estamos inseridos nela, elas foram só a título de introdução, porque não é sobre elas que eu vou trabalhar. Eu quero falar para você um outro tipo de voz opressora que é muito pior do que essas duas. E você pode estar imaginando: muito pior que essas duas? Eu digo sim, muito pior que essas duas. As vozes que são as piores são aquelas que estão dentro de você. Conversam com você todos os dias, aquelas que conversam com você todas as vezes que você está diante do espelho, todas as vezes que você comete um erro, todas as vezes que você comete uma falha, todas as vezes que você não se encaixa dentro de um modelo da cultura a qual nós estamos inseridas, vem uma vozinha dizendo para você assim: está vendo? Ninguém gosta de você, está vendo? Você não é amado, você não é amada. Essa é a pior de todas. É a história que você decidiu contar para você mesmo a respeito da sua própria vida.
Não tem história que pode te libertar ou que pode te aprisionar que seja mais poderosa do que essa. Há um homem que a sociedade atual idolatra, eu não idolatro, não muito da história de vida dele, e eu sei que eu falar isso vai até assustar muitos, porque nós somos manipulados pela mídia, mas um homem chamado Nelson Mandela diz assim, que ele ficou muitos anos preso, mas ele ficou preso fisicamente, mas a mente dele sempre esteve liberta. Ele dizia que ele pôde viajar o mundo inteiro enquanto ele esteve preso. Através de onde? Da mente. Estava preso, mas vivia como livre. Você é livre, mas muitas vezes tem vivido como preso, escravo, miseravelmente salvo. Existe? É possível. O povo saiu do Egito, pisou na terra do deserto, próximo à terra prometida, mas a mente deles estava onde? E o coração? Vamos voltar para o Egito, vamos comer comida estragada, vamos viver como escravos, vamos morrer lá, livres, com seus pés, já atravessado o Mar Vermelho, faz horas, a mente deles, completamente escravizadas. Essa é a pior prisão que existe, a prisão das histórias que nós contamos para nós mesmos, histórias que narram a nossa vida de uma forma que Deus não tem narrado, são as narrativas, são aquelas peças teatrais que você tem contado ao seu próprio respeito. Eu posso aqui pregar, o pastor pode aqui vir pregar o tempo todo, mas se você estiver no banco o tempo todo contando para você uma história diferente do que está sendo pregada, ninguém consegue te libertar, ninguém. A história dessa mulher é fantástica por causa da história que ela contava a si mesma. Acho fantástico o fim, quando Jesus diz, foi a tua fé que te salvou. Você conseguiu tirar de mim poder. Não foi eu que orei por você, foi você com um toque poderoso que tirou de mim. Conseguiu, através da sua fé, ou dessa história de fé, que você contou, que você recontou, para você mesma, você conseguiu sair de um sistema culturalmente opressor, onde a mulher não tinha os mesmos direitos, ainda mais sendo ela sanguínea, ou seja, estando padecendo de um fluxo de sangue, ela não poderia nem sequer tocar em ninguém, nem sequer poder ter convivência com ninguém. Essa mulher é aquilo que nós chamamos de fracasso total. Se você acha que na Bíblia a história de maior sofrimento que existe é de Jó, deixa eu dizer para você, de Jó. A história dessa mulher é muito mais difícil, porque o texto diz que essa mulher perdeu tudo. Diga assim comigo, ela perdeu tudo. Exatamente, Jó perdeu tudo. Ainda tinha 3 amigos e a mulher dele estava viva. Ela perdeu tudo. Jó perdeu tudo? Não, Jó estava na casa dele ainda. Essa mulher estava na beira do caminho. Ela perdeu literalmente tudo. Uma história de fracasso de uma mulher que investiu dinheiro que ela tinha, todas as finanças que ela tinha, para obter a cura que ela precisava. E o que aconteceu foi de mal a pior. Encontrou a falência, não encontrou a solução, ela não viveu aquilo que prometeram para ela. Se você buscar os médicos, eles vão te ajudar. E na verdade eles apenas enriqueceram com as finanças dela, porque ela não encontrou nada. Essa mulher, diferente de você, tinha tudo para dizer, eu sou uma fracassada. O que eu tentei na minha vida deu errado. Se tinha alguém que deveria dizer assim, chega, para de tentar, não dá, você já tentou com dinheiro, você não tem mais família, você não tem mais amigos, você não tem mais nem aonde morar, você já não percebeu que todos os projetos que você empreendeu, você fracassou, seja na vida espiritual, seja na vida emocional e até na financeira, você fracassou. Essa mulher, ela poderia estar narrando, pastor Gleidson, uma história para ela, pastor Alessandro, que era uma história de fracasso, porque tudo o que ela tinha tentado deu errado.
E eu sei que eu estou falando para homens e mulheres de Deus, que já fracassaram sim, mas que também já viram o favor de Deus na sua vida. Você já viu a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua casa, e você sabe que por mais que você esteja passando por um momento muito difícil e complicado, você não pode narrar para você uma história de incredulidade, mas você precisa começar a contar uma história de fé, de que o mesmo Deus que te salvou no passado, e te tirou do lamaçal do pecado e das trevas, é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, e continua na tua vida, e Ele ainda não terminou a obra que Ele começou na tua vida. Pouco importa o que estão dizendo ao teu respeito, pouco importa o que você pensa que as pessoas pensam ao seu respeito, porque uma palavra está sendo liberada hoje. A tua fé vai te salvar dessa situação. Você vai começar a ver transformação e mudança, porque a fé opera justamente no seu coração estando aberto para receber a palavra de Deus que gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Deus está liberando uma palavra na tua vida nesta noite. Ele está gerando uma fé no teu coração, que vai mudar essa história que você está vivendo. Eu sei da vontade até mesmo de dizer assim: já acabou, não tem mais como resolver, não tem mais solução, já era, não tem como viver uma virada. Essa mulher aqui poderia dizer, e mesmo na situação que ela estava, ela não disse. Então por que você vai contar uma história como essa para você mesma, para você mesmo? Não faça isso. Os médicos podem ter liberado uma palavra, mas Deus tem a palavra final sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem está entendendo isso aqui nessa noite aqui, dê uma salva de palmas a Ele, para saber que você está aqui comigo. Aleluia, oh aleluia. A história que ela poderia ter contado para ela é uma história de fracasso. E por que eu citei nós pastores? Porque nós somos atacados todo momento, porque as pessoas, elas nos rejeitam, elas nos aprovam, elas nos reprovam, elas dizem que nós somos assim, que somos assados, elas são ingratas, elas são desleais, elas nos traem, elas nos ferem, mas também elas nos amam, elas também nos abraçam, elas cuidam da gente também, e a gente fica nesse vai e vem, nesse sobe e desce, nessa gangorra, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pensar a respeito de nós o que as pessoas pensam, porque nós ouvimos alguém falar algo ao nosso respeito, a gente começa a achar que aquela pessoa tem razão de alguma coisa. Não, mas a palavra de Deus na nossa vida, quando Ele nos chamou com um propósito, e esse propósito fala da nossa identidade, não é opinião alheia. Quem está entendendo isso aqui? Porque essa voz opressora que está dentro de você, que está dizendo para você que você tem que viver uma história completamente aprisionada ao teu passado, onde você viveu um abuso, completamente aprisionada a um fracasso que você teve, e por causa disso, você acorda todas as manhãs repetindo essa história para você, essa história de fracasso, essa história de que deu errado, essa história que não deu certo, que você foi incompetente, que você é uma pessoa que não nasceu para viver coisas maiores e melhores, de que o teu casamento já está fadado ao fracasso, e você começa a repetir essa história para você, e você começa a se lembrar do que as pessoas disseram a seu respeito, e você começa a acreditar no que as pessoas falaram a respeito de você, e você começa a deixar de lado a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que essa mulher decidiu superar a dor, e é isso que eu estou trazendo para você nessa noite. Supere a dor da traição, supere a dor da ingratidão, supere a dor daquela pessoa que te decepcionou, supere a dor daquela palavra que foi liberada pelos teus pais quando você era pequeno, que disse que você não seria ninguém, que não daria em nada, que você sempre ia ser um fracassado, uma fracassada. Supere isso, porque há uma liberação de uma nova história de Deus para você aqui nessa noite. Se tiver alguém aqui com fé nessa noite, vai pegar essa palavra, e quando pegar essa palavra, não vai sair daqui vazio, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. Oh aleluia, ela cumpre. Chegou o momento de você superar a dor do abandono que você viveu. Chegou o momento de você contar uma nova história, porque aquela rejeição que você sofreu tem guiado a sua vida, tem guiado as suas decisões, porque é exatamente isso que faz. Toda voz opressora, ela quer manter você num leito, ela quer manter você com uma identidade. A identidade é mulher do fluxo de sangue, a identidade é o pastor que não consegue fazer as coisas dar certo, a identidade é aquele irmão que faliu,
A identidade é aquela irmã que é uma problemática, mas a verdadeira identidade é filho. Nós somos como filho pelo Espírito que clama Abba Pai. Você não é aquilo que o povo fala, você é aquilo que Deus diz. E Ele nessa noite está dizendo: já não vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus está expulsando da sua mente, do seu coração, essa história que você tem contado para você há muito tempo, e você tem sempre narrado ela para você: eu não consigo cantar para Deus, eu não consigo pregar, eu não posso servir, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Pare de contar essas histórias. Deus tem uma nova história para você, está sendo liberada ao teu coração nessa noite, e eu estou com uma fé, irmão, para liberar isso sobre a sua vida. Eu não sei você, mas eu estou, e quando eu estou assim, eu sei, Deus vai operar na sua vida, aleluia, Ele vai operar na tua vida, aleluia. O texto diz que ela vivia sofrendo 12 anos, diga comigo, 12 anos, fala melhor para eu saber que você está aqui, diga 12 anos, e ela tem um encontro com Jesus, quando Ele está indo curar uma criança de 12 anos, que estava morrendo, onde o homem pede para que Jesus vá na casa dele. A diferença entre o homem e a mulher: o homem queria que Jesus fosse na casa dele, a mulher disse: não precisa vir na minha casa não, eu mesmo toco em você, vai ser curado. A mulher é mais prática, né, irmã? É, na verdade, a mulher já sabe resolver o negócio de uma vez logo. E o texto diz que ela começou a repetir, ela começou a contar para ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E eu acho fantástico a história que diz que quando ela está começando a agir conforme ela determinou na sua mente, conforme a fé que ela decidiu acreditar, e ela começa a agir, o texto diz que ela vai ultrapassando, e a multidão começa a perceber que ela é uma mulher com fluxo, então ela não pode tocar. O texto já não diz isso, mas nós subentendemos que as pessoas não deixavam ser tocadas por ela, porque senão eles também seriam contaminados por conta da cultura daquela época. Pega essa aqui para você no seu coração. O que nós temos que entender é que, na maioria das vezes, aquilo que as pessoas chamam de problema na nossa vida é que vai abrir caminho para nós chegarmos até Jesus, porque Ele tem o seu caminho na tormenta. Aquilo que você está achando hoje, que é o seu fim, pode ser justamente o caminho que Deus está abrindo na tua vida para você alcançar o milagre. O sangue das vestes dessa mulher a tornava impuro, mas foi o mesmo sangue impuro que abriu o caminho para ela chegar até Jesus, porque havia uma multidão. Então veja, Deus sabe usar o nosso problema para poder abrir caminhos para nós. Quem levanta a mão para receber portas abertas? Que Deus abra as portas sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Diante desse problema que você está vivendo, venha portas abertas. Está dizendo que ela ficou 12 anos com hemorragia e gastou tudo com os médicos, e essa mulher que havia perdido tudo, ela poderia ser mais uma fracassada, mais uma que tentaria fazer algo que poderia dar errado. E o que acontece é que aquela história de fracasso dela é compreendida principalmente pelo fato de que quando ela toca em Jesus, ela percebe que mais uma vez ela fracassou, mas diferente com as pessoas, se você fracassa com ela, você é apedrejado, mas com Jesus, quando você fracassa, você é abençoado. Veja o que o texto diz que ela fez um plano, e o plano dela era tocar nas vestes de Jesus, e o que acontece? Ela consegue ou não consegue, irmão? Sim ou não? Não, irmãos, ela não consegue, ela toca na orla. Ela tocou na orla, ela não conseguiu mais uma vez. E eu acho interessante que o texto diz assim: e ela côncia, e essa palavra côncia no grego significa, e ela percebeu, somente depois que Jesus disse: opa, alguém me tocou, saiu de mim poder. Porque Jesus está dialogando com os discípulos falam assim: uma multidão te apertou, como é que nós vamos saber quem te tocou? Ela ainda não tinha percebido que ela tinha sido curada. Mas quando Jesus fala, alguém me tocou, Ele fala no feminino, e aquela mulher deu um estralo na mente, imagine você, ela com as vestes sujas de sangue, ela tocou em Jesus, as vestes não foram lavadas, continuou suja de sangue. Aparentemente, o que ela tinha era visível, o sangue. Como que ela saberia se ela estaria curada ou não? Se as vestes delas a condenavam? Então,
ela toca na orla, ela não consegue tocar na veste, ela não alcança, mas toca na orla, lá na pontinha, lá na sobrinha, e ela para, fica quieta, vê Jesus conversando, e quando Jesus diz que alguém extraiu o poder dele, o texto diz, ela cônscia de si mesma, ou seja, ela percebeu então que ela estava sã, que ela estava curada, só depois que Jesus viu que tinha saído o poder dele. E nós aprendemos que com Cristo é assim, você não precisa ser perfeito, mas você não pode parar de caminhar em direção a Ele, porque aquilo que você não puder, o poder dele vai operar na sua fraqueza. Sabe o que acontece? As vozes que nós contamos para nós mesmos é de uma história perfeita. Quem disse que a vida é perfeita? Quem disse que na nossa trajetória não tem altos e baixos? Quem é que disse que nós não vamos passar por dissabores, por momentos difíceis, por momentos complicados? Quem é que disse que tudo tem que dar certo? Mas nós temos a esperança e a certeza de que quando tudo não der certo, nós sabemos que nós temos aquele que é o nosso escudo e a nossa fortaleza, aquele que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode contar essa história para você mesma? Você pode contar essa história para você mesmo, dizer, Ele está comigo, eu não estou só, aleluia. Tem um povo que crê aqui nessa noite? Tem um povo que crê? Então se tinha alguém que poderia dizer assim, eu sou fracassada, não vou dar certo, as coisas que de mal a pior, era ela. Até então tudo que ela tentou deu errado, tudo. E o fator preponderante para dar certo não era ela. O fator preponderante para dar certo não era a multidão. O fator preponderante para dar certo não é o que as pessoas pensam a seu respeito. Não é quantas curtidas você tem no Instagram, likes você tem no seu Facebook. O fator preponderante para dar certo se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe por que eu sei que o final da tua história não vai ser na beira do caminho, com fluxo de depressão, com fluxo de síndrome de pânico, com fluxo de falência? Porque nessa história eu não estou olhando para a multidão, eu estou olhando para aquele que está no meio da multidão, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele está dizendo para você, eu é que sei os meus pensamentos sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa. Se o teu casamento passou por crise, se você empreendeu e deu errado, se a sua vida espiritual tem se esfriado e você não sabe como voltar a ter aquele fervor espiritual, eu quero dizer para você, como essa mulher, que aparentemente não tinha forças para mais nada, não tinha motivação para mais nada, tudo o que ela tinha tentado tinha dado errado, que sabe, você chegou aqui desse jeito, dizendo assim, eu tentei, faz anos, 12 anos que eu estou tentando, 12 anos eu estou tentando ficar na igreja, 12 anos eu estou lutando pelo meu casamento, 12 anos eu estou tentando viver uma vida financeira diferente, 12 anos eu estou tentando educar os meus filhos no caminho correto, não estou conseguindo. Eu quero dizer para você, toque nas vestes dele, se você não conseguir, toque ao menos na orla, que você vai ver o poder da fé, e dessa história que você vai contar, que tem um final, que Deus quer que você conte, um final poderoso e feliz. Jesus Cristo está nesse lugar, quem pode crer nisso nessa noite? Ele está nesse lugar, aleluia. Se é para Ele, pode ser mais forte, se é para Ele, pode ser mais forte. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ela percebe que ela foi curada, e não foi tanto pelo esforço, porque o esforço dela levou ela ao fracasso. Ela percebe que ela foi curada exatamente pelo favor de Cristo na vida dela. Mas tudo aconteceu porque ela decidiu superar. Ela decidiu superar essa história que está passando na mente dela naquele momento e contar uma história diferente. Se eu tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Você pode dizer isso comigo? Eu serei curado. Fala comigo. Fala mais uma vez, fala mais uma vez. Fala, se eu tocar em Cristo, eu serei curado. E Jesus olha para ela e diz assim, foi a tua fé que te salvou.
Foi a tua fé que te salvou, a fé que você teve de ter ouvido dizer que eu curei pessoas e que eu poderia curar para você. Você contou, meditou nisso, você repetiu isso diversas vezes. Isso que fez com que você curasse. As vozes opressoras que nós recebemos na nossa mente são vozes que nós aprendemos a ouvir e dar crédito para ela. Veja Davi, quero contar para você rapidamente nesse encerramento. Davi, quando vai levar o pão de queijo para os seus irmãos, e ele está chegando, ele vê Golias, e quando ele está vendo Golias, o irmão dele, Eliabe, diz assim: você é muito presunçoso. O que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Você acha que por acaso que você vai derrotar aquele gigante? Sai daqui, vai cuidar das poucas ovelhas do meu pai. Vozes que vêm dizer, vêm tentar gerar identidade em nós, tentar gerar uma identidade que não foi dada por Deus. Presunçoso, que nasceu para cuidar de poucas ovelhas, no pasto do rebanho escondido. Vozes vêm para oprimir, vozes que vêm para dizer para você: você não vai ter força para levantar dessa cama mais. Vozes que vêm dizer para você: você não vai conseguir mais cuidar dessas pessoas, você já não tem mais motivação para continuar esse casamento. Vozes que vêm dizer para você que você, na verdade, nasceu realmente para viver ali escondido e te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Nessa noite de Santa Ceia, essa palavra vem para trazer você de volta para o propósito de Deus. Essa palavra vem para tirar você da beira do caminho, com os seus fluxos de depressão, os seus fluxos de crises emocionais e crises espirituais, onde você vive uma gangorra de fé e de incredulidade, os seus fluxos de relacionamentos quebrados, fluxos onde as pessoas estão dizendo: está lá a mulher, de fluxo de sangue, está lá, o cego Bartimeu, olha lá, o cego de Jericó. Você não será mais conhecido e nem reconhecido pela sua dor, ou pelo seu problema, ou pela crise, ou pelo fluxo. Deus está dando para você uma identidade, e junto com essa identidade, Deus está dando para você um propósito de vida. A sua vida nessa terra tem uma importância, você tem uma missão nessa terra. A sua vida não é só trabalhar de segunda a sábado, e vir para a igreja domingo à noite, e à noite na semana assistir novela. Diga assim: a minha vida tem uma importância nessa terra. Você pode dizer, diga: a minha vida tem uma importância nessa terra. E essa importância é dada por Deus de uma forma em que Ele valoriza quem você é. Deus dá valor para você. Deus dá valor para você porque Ele sabe onde Ele quer te usar, da forma que Ele quer te usar, no jeito que Ele quer te usar e no tempo que Ele quer usar a sua vida nessa terra. As pessoas não conseguem dar o valor devido para nós, e nós não devemos nem buscar isso, nós não devemos ser movidos por isso. Nós devemos entender qual é a nossa importância no reino de Deus, qual é a nossa posição no reino de Deus, qual é o nosso lugar no reino de Deus, porque Deus vai usar a nossa dor para curar a dor de outros. Na verdade, esta mulher foi usada, ela foi usada por Deus naquele momento, porque a fé que ela tinha, serviu para edificar a fé de Jairo, que estava ali recebendo a notícia, de que a filha dele tinha morrido, e naquele momento, é como se Jesus dissesse: calma, tenha fé, tenha bom ânimo, tenha fé, acredita em mim. Veja o que aconteceu com essa mulher aqui, vai acontecer com a sua filha também, ela também será curada. A dor dessa mulher, a crise que ela passou, os problemas que ela enfrentou, ela venceu, e porque ela venceu, agora ela serve de testemunho vivo, para que outras pessoas, que também estejam com crianças de 12 anos, como ela estava há 12 anos, serva de referência, sirva de modelo, de que Deus pode fazer na vida dessa pessoa o que fez na sua vida também. E sabe o que acontece? É muito importante você entender como é que Deus faz isso. Deus faz isso através da sua área da vida que mais você sofre, a área da vida que mais você está apanhando, a área da vida que você está mais sofrendo, aonde você mais sofreu na sua vida, é a área que Deus mais vai te usar aqui nessa terra para abençoar muitas pessoas. E eu sei que muitas vezes nós temos o costume de esconder debaixo do tapete essas crises
que nós enfrentamos, ao invés de nós fazermos como essa mulher, de se levantar com um pouco de forças que nos resta, para ir em direção a Cristo, nós preferimos esconder debaixo do tapete, ao invés de entender que nós precisamos nos levantar, que nós precisamos entender que o pouquinho de força que ainda nos resta é suficiente para que, ainda que não dê para tocar nas vestes, mas dê para tocar na orla, e que tocar na orla vai ser suficiente para ser curado e para edificar a fé de Jairo, para edificar a fé de uma multidão inteira que está vendo. Então, se você já entrou em várias falências financeiras, fica tranquilo, meu irmão, é nessa área que Deus vai usar você ainda. As pessoas podem dizer assim: quem é você para ensinar sobre finanças? E Deus está dizendo assim: eu vou tirar você do pó, eu vou colocar você entre os príncipes, e vou mostrar que o meu poder opera na tua fraqueza, que eu sou o Deus de ontem, de hoje, eternamente, que opera e que faz, aleluia. Então, pode dizer para você presunçoso, pode dizer para você das poucas ovelhas que você tem, ou dos poucos bens, ou da família que não é tão modelo assim, mas é nessa área que Deus está direcionando nesta noite uma cura, para que quando você for curado, você seja usado. Qual é a área que você está enfrentando? Qual é o fluxo que você está lutando contra ele? Qual é? Faz uma análise, uma autoanálise agora aí, qual é o fluxo? Tem uma história de Deus para você nesta noite, em que Ele vai enviar para você a cura, e vai te enviar um propósito, para que através desse propósito, você tenha uma nova identidade, e dessa nova identidade, as pessoas possam ver a sua vida, como um modelo, como um testemunho vivo, de que o Deus que operou em você, também pode operar através de você. Quem quer ser instrumento de Deus aqui? Quem quer ser canal de bênção? Qual que é a área? Qual é a área da tua vida? Essa mulher contou qual era a área. A área dela era um fluxo de sangue. 12 anos. Ela contou e ela disse: já sei o que eu preciso fazer para ser curada. Já sei. E aí começou a recontar, porque ela não estava olhando para o que ela estava vivendo, ela estava olhando para o que ela queria viver. E há uma diferença entre você olhar o hoje e ter a visão do futuro, porque a visão do futuro abre os horizontes. Se você olhar para a sua condição, fracassado, falido, sangue, mas se você abrir a sua visão espiritual e começar a olhar o amanhã, aquela doença que já declararam, você vai descobrir que transformar ela numa cura para gerar vida para outras pessoas. Você se tornará referência. Você já fracassou e faliu quantas vezes? Você se tornará referência. Você já fracassou em relacionamentos quantas vezes? Tudo isso foi uma escola, porque você se tornará referência. Diga assim: eu sou testemunha de Deus aqui nessa terra. Diga. Qual é a área que você está enfrentando um fluxo? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Qual é a área? Qual é a área? Qual é a área da sua vida que você está enfrentando um fluxo? Há muito tempo você não consegue vencer, e o que você tem ouvido das pessoas, o que você tem ouvido da multidão, os sistemas opressores que estão tentando te paralisar e impedir você de viver o propósito de Deus, está até mesmo tendo sucesso contra você. Parado, você parou no tempo, você colocou na tua cabeça que Deus não quer te usar. Essa história precisa ser removida da tua vida, porque não é história de Deus para você, não é história de Deus para você. Quais são as suas forças? Preste bem atenção. Quais são as suas forças? Quais são as suas forças? Olhe para mim, por favor, nesse encerramento. As forças, elas vão se esvaindo
juntamente com a história de fluxo. O tempo vai passando. O fluxo de um ano vira 2, vai para 10, vai para 12. E quando você vê, já não tem mais forças. Há dias que você diz assim: eu não tenho forças nem mesmo para ir para a igreja. Eu já não consigo mais nem ouvir profecias. Porque todas as profecias que já ministraram na minha vida, até hoje não aconteceu. Até hoje não se cumpriu. Já oraram, disseram que seria assim, que eu viveria o meu propósito, e até hoje o meu propósito não aconteceu. Eu ando na rua, as pessoas olham para mim com olhar acusador. Parece até que eu estou vestido com um manto de sangue, onde as pessoas olham para mim e já não conseguem mais ver inspiração, já não conseguem mais ver uma referência, já não conseguem mais olhar para mim e perceber que através da minha vida, Deus pode sim curá-las. Essa é a história que o inimigo quer que você acredite. Essa é a história que ele está dizendo para você. Mas não é a história que Deus está dizendo a seu respeito. Porque aquele que começou a boa obra, ainda não terminou. Ainda não terminou. Você está em fase de construção. E eu posso garantir para você que o arquiteto não constrói errado. Ele não falha. Quantas vozes opressoras você tem dado ouvidos? E por causa disso você não consegue romper com a multidão. Por causa disso você não consegue nem ao menos sequer tocar na orla. Você vem aos cultos e você não sente a presença. Por causa de uma fé que não transforma. Porque você decidiu acreditar no que disseram e não no seu propósito de vida. Olhe para mim um pouquinho, por favor. Você é uma bênção. Você é muito querido, é muito querida. Você sabia que Deus decidiu te amar primeiro, quando você nem conhecia Ele? Você não era nem povo, Ele te amou. Você é uma bênção. Você é uma bênção nessa igreja. Você é uma bênção na vida dos pastores, da família do pastor, que você tem que aprender a respeitar e amar. Você é uma bênção para o seu esposo, você é uma bênção para a sua esposa. Não é outra história que Deus conta para você senão essa, porque Ele disse para Abraão: "Sê tu uma bênção".